Você foi escolhido antes de nascer. Isso mesmo. Você foi escolhido antes mesmo do seu nascimento. Muito bem-vindo ao Celebrar a Palavra. Esse é o nosso momento de devocional aqui, uma série de 21 dias. Se eu não me engano, esse é o sexto dia do nosso devocional. Eu vou começar ele com uma leitura para explicar um pouco, você que está chegando agora, aquela leitura de um texto, depois a gente vai fazer uma reflexão, depois eu vou sugerir alguns motivos ali que você pode acrescentar dentro das suas orações, e espero que esse texto te abençoe no dia de hoje. Texto, se você está com a sua Bíblia aberta, abre a sua Bíblia sempre que possível, Bíblia aberta para você conferir o texto e a gente seguir a leitura. Vou começar aqui lendo em Romanos 9, capítulo 9, versículo 11. Está escrito assim: Embora os gêmeos ainda não tivessem nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aqui Paulo está se referindo sobre Rebeca, e está lá em Gênesis, e aí a gente vai para que a gente possa se aprofundar um pouco mais no texto e entender sobre o que Paulo está falando aqui dos gêmeos, que antes mesmo de ter nascido já recebeu um propósito. Vamos lá em Gênesis. Então a gente volta lá para Gênesis 25, do versículo 21 ao 23, e diz assim a palavra: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, ouviu as orações de Isaque, e a Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Os seus filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso acontece comigo? E foi constar ao Senhor. E o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre. E aqui vem a grande reflexão. Esse texto nos revela uma verdade profunda e uma verdade que é libertadora. Por quê? Deus age antes mesmo de nós existirmos. Antes que Esaú e Jacó nascessem, antes que qualquer atitude que eles tivessem, antes de qualquer acerto ou qualquer erro, Deus já havia estabelecido um propósito. Isso é interessante. Paulo deixa isso muito bem claro. Não foi por obras, não foi por mérito e não foi por desempenho. Foi por aquele que o chama. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos a vida. A nossa história não começa quando fazemos algo certo, quando acertamos, quando está tudo dando bem, quando tudo está tudo legal, tudo está funcionando. Mas também, a nossa história também não termina quando nós erramos. Quando alguma coisa não dá certo, não funciona, foi escolha errada, não é sobre isso. Ela começa no coração de Deus. A nossa história começa no coração de Deus. Rebeca sentiu um conflito, antes mesmo de entender qual era o plano de Deus. Ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. Ela percebeu a luta, ela sentiu dor e ela fez perguntas. Quais? Mas essas perguntas, essas dúvidas, fez com que ela tomasse a decisão certa. E qual foi a decisão certa? Consultar ao Senhor, orar. Deus,
O que está acontecendo? Essa foi a maior decisão ali, a maior sabedoria, vamos dizer, de Rebeca, foi consultar ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus, o que estava acontecendo. E Deus respondeu, mostrando que até o conflito fazia parte de um propósito. Talvez hoje você também sinta lutas internas, perguntas sem respostas, processos difíceis. Isso não significa a ausência de Deus. Muitas vezes significa que um propósito já está sendo gerado. Vou ler de novo. Muitas vezes significa que um propósito já está sendo gerado. Você não é um acidente, você não é um improviso, você foi escolhido antes de nascer. Antes de você nascer, Deus já te escolheu. Já te escolheu e já colocou você dentro de um propósito. E eu sei que você pode estar se perguntando qual é o propósito, mas o que eu devo fazer? E Rebeca nos ensinou. Ela sentiu a dúvida, viu que estava tendo alguma coisa, sentiu que estava tendo essa briga, vamos dizer assim, né? Dentro do seu ventre. E ela resolveu consultar ao Senhor, resolveu perguntar ao Senhor. Esse é o nosso segredo, esse é o que eu poderia falar para você que no dia de hoje, se você precisa entender um pouco mais sobre qual que é o seu propósito, que caminho seguir, reserve um tempo para perguntar para Deus, porque você foi escolhido, assim como eu fui escolhido, antes mesmo de a gente nascer, Deus já nos escolheu e já escolheu um propósito, já desenhou um propósito para que a gente possa fazer. Então não foi por acaso, você tem um propósito na sua vida. E eu deixo para você aqui um desafio no dia de hoje, fazer algo simples, que seja mais profundo, separar alguns minutos do seu dia para dizer em voz alta: Deus, eu recebo o teu propósito sobre a minha vida. Faça essa declaração no dia de hoje, né? Faça esse desafio no dia de hoje, a grande verdade. Separa uns minutinhos e fala para Deus: Deus, eu recebo o teu propósito sobre a minha vida. Depois, pausa, respira, reflete um pouco sobre essa pergunta e, de novo, se Deus já me escolheu antes de eu nascer, o que eu preciso para tentar essa prova, para entender o que está acontecendo, né? Se Deus já me escolheu antes de nascer, o que eu preciso para tentar entender ou para que eu possa descansar nessa verdade durante o dia? Deus, eu recebo o teu propósito sobre a minha vida. Diante dessa pergunta, eu peço ao Senhor o que eu preciso para que eu possa entender e descansar em Ti, descansar na Tua palavra, descansar ao longo do meu dia no Teu propósito. Esse é um desafio, se relacionar com Deus para que você possa entender o propósito dele, estar em paz, porque você está debaixo do propósito dele. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Também deixo aqui para vocês alguns motivos para você acrescentar na sua oração no dia de hoje, que é orar pedindo. Gratidão a Deus por um propósito eterno sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, por ter me dado um propósito eterno sobre a minha vida. Descansar na escolha de Deus e não na performance. Entenda que você vai descansar no propósito de Deus, descansar em Deus, e não é pela sua obra, não é pelo aquilo que você tem que fazer. Lógico que o que você tem que fazer sempre é o seu melhor para Deus.
Orar pedindo também uma clareza espiritual, para que seja liberto, né? E, como vocês dizem, no meio desses conflitos internos, você veja a clareza espiritual de Deus. Fé, para continuar mesmo quando eu não entendo o processo. Deus, aumente a minha fé, mesmo quando eu não entenda o processo. E entregue tudo a Deus, toda a insegurança, todo o relacionamento passado ou todo o relacionamento futuro. Tudo entregue na mão de Deus, que será muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais leve. Não que você não vai passar por aflições, não que você vai passar por dificuldades, mas você vai passar rapidamente, porque você sabe que existe um propósito de Deus, que Deus está no controle, Ele está controlando tudo, que o propósito é dele, porque você entregou tudo na mão dele. Acho que esse é o grande segredo dessa oração para o seu dia. E eu gostaria de convidar você aqui a fazer uma declaração no dia de hoje, junto comigo. Então repita comigo. Eu fui escolhido por Deus antes de nascer. O meu valor não está nas minhas obras, mas no chamado dele. Mesmo em meio aos conflitos, o propósito de Deus está vivo em mim. Eu confio no Senhor que me chamou. Amém? Então, nessa declaração de dia de hoje, declare que você confia em Deus. Deus te escolheu mesmo antes de você nascer. Ele já te escolheu. Ele já tem um propósito para a sua vida. E que você possa entregar a sua vida a Ele, descansar sobre Ele, com Ele, pedir entendimento cada vez mais para que você possa aumentar a sua fé e confiar no propósito dEle e confiar totalmente no Senhor. Assim Ele o fará. Amém? Que você tenha um dia abençoado no dia de hoje, que você possa entender cada vez mais seu propósito, ter uma fé, um relacionamento maior com Deus. Se essa palavra tocou você, curte, comenta, se inscreve no canal, que você possa compartilhar essa mensagem para alguém no dia de hoje, possa abençoar a vida de alguém que esteja precisando ouvir essa palavra e que a gente possa ter momentos como esse, como essa palavra, com esse propósito de Deus cada vez mais. Deus te abençoe no dia de hoje. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.